Espartanos, bom dia pessoal. Excelente domingo, pessoal. Pessoal, o negócio é o seguinte, Espartanos, continuando o podcast aqui, Batalha de Termópilas, do livro de Sérgio Pereira Couto. Nós estamos no capítulo aqui da Batalha de Termópilas. Estou detalhando aqui alguns aspectos dessa batalha. Hoje nós vamos falar de alguns acontecimentos que aconteceram antes da batalha em si. Mais detalhes aqui sobre o desfiladeiro, né, do local onde aconteceu a guerra, a Batalha de Termópilas, né? E algumas reflexões de como é que funciona também a administração ali de Esparta, na questão dos reis e tal. Resumindo, hoje vai ser muito interessante. Mas antes, pessoal, tá gostando de praxe? Manda aquela bicuda espartana do like aí, dá um arru no sininho para continuar recebendo as notificações aí do canal, né? E compartilha esse vídeo aí para quem você acha que curte esse tipo de conteúdo aí. A gente fala de histórias, de reflexões, espartano, é isso aí, pra gente superação, pra gente procurar ser um guerreiro na vida moderna. Então vamos continuar aqui metendo bronca, meu pessoal. E a gente começa o seguinte. No último capítulo que eu comecei a dar início aqui da Batalha de Termópilas, né? Bom, e agora eu detalho mais aqui um pouco mais sobre o desfiladeiro da questão geográfica mesmo, né? O Cláudio, que ele vai para o mapa aqui e começa a explicar, né, no teatro lá um pouco mais sobre o desfiladeiro de Termópilas, né? E ele vai falando, ó, próximo ao desfiladeiro correm dois rios, né, chamados Assopo, né, e Espérquio, que são responsáveis pelo depósito de seus sedimentos próximo ao estreito, e isso faz aumentar demais a faixa entre o desfiladeiro e o mar, de aproximadamente 13 metros para vários quilômetros de comprimento. Interessante isso, né, pessoal? E isso para você ver como é que eles foram inteligentes para utilizar essa área geográfica, esse tipo de coisa da natureza mesmo, praticamente aqui, né? Essa questão do mar, essa questão realmente aqui com os rios aqui, para usar de estratégia militar aqui para encurralar os persas, inclusive tacar eles ali de cima, né? Como tem uma cena lá que eles tacam no filme 300, que eles tacam os persas lá de cima, né? Então é muito interessante isso. Então o Cláudio volta-se para Filipides, né? E eles vão continuando assim a falar um pouco mais. E aí eles vão recapitulando um pouco de fatos que aconteceram um pouquinho antes da guerra em si, né? E aí eles vão falando, olha, quando o Império da Pérsia ali, né, eles estão recapitulando até as passagens que eu já falei nos podcasts passados, né, sobre a questão do reino persa e tal. Eles vão falando o seguinte: quando o Império Aquemenida, né, dos persas subjugou os medos, partiram para a conquista de várias localizações diferentes, incluindo Assíria, Armênia, Egito, Ásia Menor. E nessa última foi quando os persas realmente passaram a controlar as cidades e estados da região de Jônia. O título de Rei dos Reis foi dado ao rei, né, Dário Persa, por retratar esse domínio. Pessoal, como já falado, o rei Dário era o rei dos reis porque ele comandava, ele ia dominando as cidades lá, por onde ia passando o exército dele, né? Só que ele não tirava o título de rei daquele povo, não tirava a religião, não tirava a cultura, não tirava as tradições. Então, era um rei que era subordinado a outro rei, que era o rei Dário. Então, por isso que ele era rei dos reis, rei de tudo aquilo que ele foi dominando, né? Mas ele mantinha os reis ali. Como já aconteceu no filme 300 também, Xerxes tenta manter Leônidas ali no controle, como ainda rei de Esparta, né? Mas ele ia ser rei de Esparta, né? Essa é a filosofia persa, né? Bom, e aí continuando, quando eles falam que teve uma batalha aqui que foi praticamente a revolta de Mileto na Jônia. Quando essa batalha estourou há mais de 300 anos, todos sabiam que o embate entre a Grécia e a Pérsia seria praticamente inevitável, pessoal, né? E aí, como a rebelião foi logo controlada, o imperador Dário sentiu-se confortável para enviar uma força, né, às demais cidades gregas ali, né, para que essas cidades se submetessem a seu domínio. Então ele começou a mandar, como acontece no filme 300 também, bem no início ali, né, terra e água. Ele começa a mandar mensageiros persas para cidades, né, e para realmente mostrar que ele estava chegando, que ele queria subjugar aquelas cidades. Ou você aceitava por bem, ou é igual o cara mostra lá, aquele monte de esqueleto, né, aquele monte de crânio lá
de quem realmente foi contra a ira do rei dos reis, né? No caso ali, Xerxes, mas aqui no caso aqui antes, Dário, né? Então teve essa revolta de Mileto quando estourou, né? E aí, pessoal, o Dário ficou à vontade, né? Confortável para enviar esses persas, né? Para submeterem, né? A seu domínio, né? Nessas cidades gregas. E apenas a Macedônia, exatamente, pessoal, a Macedônia de Filipe da Macedônia, de Alexandre o Grande da Macedônia, né? E o de nosso amigo Filipe, né? E Euricrates da Tessália, né? Euricrates era o bárbaro que estava ali, que tocava, né, a harpa. Ele era da Tessália. Então a Tessália e Macedônia foram as únicas duas cidades que se submeteram, aceitaram, né, submeter ao rei Dário, né? Então o que acontece? Aqui eles deram de presente, declararam vassalos do rei Dário, né? E segundo o Heródoto, eles enviaram para o rei Dário amostras do solo e da água como sinal de submissão. E aí, pessoal, logo depois disso, né? Como a gente já falou aqui também nos podcasts, veio a batalha que se estourou em Maratona, onde que os persas praticamente foram esmagados ali pela força ateniense, né? Pelas embarcações atenienses, né? Que foi combinado com os hóplitas, né? Atenienses e os platenses da cidade de Plateias, né? Cidade onde que Esparta acabou de vez com o exército da Pérsia, né? E isso foi a sudeste da Beócia. Assim, o Dário ele foi derrotado e voltou para a Pérsia. Quer dizer, os atenienses ali que nesse caso realmente tiveram mérito. Os espartanos nem participaram dessa guerra, foram chamados para participar, mas estavam num festival religioso também, por coincidência, né? E realmente Atenas aqui, realmente é que teve o mérito dessa guerra aqui e acabou com Dário aqui, expulsando Dário aqui, que ficou puto de ter perdido para os gregos, né? E aí a gente vai entrando aqui e já começa a falar um pouco de Xerxes, né? Que é o filho de Dário, né? E a gente vai até falar um pouco tempo depois que ele subiu no trono, né? Assumiu o lugar do seu pai. E depois da morte do seu pai, a derrota grega ainda era um peso ainda para esse novo rei, né? Para esse novo monarca. E falou-se muito, né? Segundo contaram em Atenas, que naquela época a corte dele, né? A corte que andava ali junto com o rei Xerxes, falava realmente só em vingança, vingança e vingança, né? Então é aquele negócio, pessoal, reflexão, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Ele ficou morrendo de ódio ali da Grécia ali, Xerxes, e ele tinha que voltar agora de qualquer jeito. E aqui esse capítulo vai justamente explorar um pouco, né, de como é que ele fez para voltar, como é que ele se estruturou para estar voltando para a Grécia, para dominar tudo, porque agora ele já voltou com sangue nos olhos, né, dos gregos. Então, para ter uma ideia, Mardônio, né, que era o comandante supremo dos exércitos persas, né, que era o verdadeiro instigador, ali que era o braço direito de Xerxes ali na questão do exército, né. No filme 300 ele é o rei ali, o capitão general, né, dos imortais, general Mardônio, né. Ele é que mesmo também fica instigando a revanche, né. E ele tinha alguns motivos pessoais para isso também, como veremos mais para frente, né. Mas eu já vou adiantando aqui, dando spoiler aqui, Mardônio foi espartano, pessoal. E ele tinha alguma coisa pessoal contra Esparta também. Ele queria vingança, né, em cima de Esparta, né. Então é uma coisa muito doida, mas eu não vou entrar muito a fundo aqui nisso agora, não agora, né. Então, resumindo, o que se sabe é que Xerxes acabou por dar ouvidos a esse malicioso general persa, Mardônio, e começou realmente a preparar imediatamente a nova expedição ali para a Grécia. E aí ele começou ordenando a construção de uma ponte de barcas que ligava as duas margens do estreito, né, de Dardanelos, o que permitia um deslocamento mais simples e fácil das suas tropas, né, e poupava também tempo, recursos, enfim, né, não precisava dar a volta, né. E ele também ordenou que uma poderosa esquadra atravessasse o Egeu e rumasse para as costas gregas, né, para iniciar uma invasão propriamente na terra mesmo, né. Então, os historiadores aqui vão realmente disseminando aqui, contando a história aqui, né. E aí somente quando o perigo já batia às portas das cidades gregas, né, ali que os gregos viram que o bicho estava pegando mesmo, é que eles decidiram colocar de lado suas tradicionais inimizades
colocaram o orgulho de lado, né, e se reuniram ali no Istmo de Corinto, né, para deliberarem sobre o que eles iam fazer numa conferência pan-helênica, né? Fizeram uma reunião. E aqui, pessoal, cabe uma reflexão já, que realmente os gregos eram muito orgulhosos. E como a gente já sabe, os gregos eles se matavam entre eles mesmos, Esparta, Atenas, Corinto, né, Tebas. Então, eles eram inimigos, né? É igual você pegar Cruzeiro, Atlético, América, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Botafogo, enfim, né? Times de futebol são do mesmo lugar, mas que são rivais. E eles se odiavam, um ódio mortal. E eles estavam sempre em guerra. Mas quando viu que uma outra potência, né, um outro país estava chegando, é meio que eles tiveram que formar, agora, né, dando uma analogia aqui, tiveram que formar a seleção brasileira ali, junta a gente ali do Rio, de São Paulo, junto os exércitos ali, faz uma reunião porque o bicho tá pegando e larga o orgulho de lado, pessoal. E a reflexão que fica já é o seguinte, pessoal, quanta gente aí, né, que às vezes tá vendo a vida desmoronar, né, tá vendo a família desmoronar, tá vendo a empresa desmoronar e por orgulho, pessoal, não dá o braço a torcer, por orgulho pessoal, por orgulho às vezes, né, de uma coisa boba, não dá o braço a torcer, né, vai vendo o negócio, tá vendo que o negócio tá desmoronando e mesmo assim mantém a pose de orgulhoso, mantém a firmeza ali, de orgulho, dura, sedimentada ali e só realmente no último segundo, como aconteceu aqui, né? Somente quando o perigo já estava praticamente um outro exército aqui, o problema, o bicho pegando já estava praticamente na porta, aí que cede, aí que vai tentar conversar, aí que vai para uma situação mais de desespero, tentar negociar, tentar pedir desculpa, tentar, né, abrandar a situação que já estava ruim, né? Muita gente é assim, infelizmente, pessoal. E uma outra reflexão que a gente já pode fazer aqui também, pessoal, uma outra reflexão é o seguinte, dessa questão é sobre o planejamento, né, pessoal? Planejamento na nossa vida, nas áreas da nossa vida aí, né, nas situações que acontecem na nossa vida, né, que a gente sabe, que no fundo a gente sabe, a gente tem aquela noção e a gente não tem senso nenhum de prevenção, de precaução, né? Vai pro negócio, a moda caralho mesmo, sem se preocupar com o dia de amanhã, no carpe diem mesmo, né? E não tem noção que coisas ruins podem acontecer, não tem um planejamento estratégico, né? Resumindo, pessoal, deixa tudo para a última hora, deixa para entregar o trabalho na última hora, deixa para fazer a declaração de imposto de renda na última hora, né? O espírito imediatista do brasileiro, né? Deixa para estudar para a prova na última hora, deixa para, sabe, fechar o acordo na última hora. Então, assim, pessoal, não tem um planejamento prévio, não tem uma preparação, o negócio sai de mal feito, tem que entregar um trabalho, às vezes, de faculdade, sai aquele trabalho mais tosco, né? Falo por experiência própria também, tá, pessoal? E aí sai aquele trabalho de última hora, aquele trem mal feito, aquele trem, né, aquele lido tocado, né? Que você pega ali, chega mais cedo na aula pra você entender o que vai apresentar. Então, pessoal, esse espírito imediatista, né, que acontece só na hora que o último momento o bicho tá pegando que a gente reage. A gente não pode ser assim na nossa vida, pessoal. Tem que planejar, tem que antecipar, tem que fazer um negócio bacana, tem que fazer um negócio com qualidade, né? Isso aí é uma outra reflexão que já fica aqui também. Já tô adiantando as reflexões desse podcast aí. Esse aí. Bom, continuando história, espartanos. Vamos continuando a história aqui pra gente não se perder. Eles foram fazer uma reunião ali, onde chamaram as várias cidades ali, né? E de todas as cidades que participaram, apenas Argos, né, que era a maior inimiga de Esparta na época, né, se recusou a comparecer, o que lhe valeu uma acusação de medismo, né, ou seja, você simpatizando dos Medas. Então, assim, pessoal, não quiseram ir, o orgulho prevaleceu e eles não estavam nem aí, né, o pessoal dos Argos aqui, né. E aí o Fidipides parou um pouco, né, na explicação, aí ele puxou para a memória, peraí, na verdade não foi só Argos não, teve outras cidades também, né, que não compareceram à reunião, né. Aí ele foi citando, não, teve realmente, algumas estão ali nas colônias ali gregas da Cirenaica, né, no norte da África, Massália, no sul da Gália, Siracusa, na Sicília, talvez por não se sentirem ameaçadas graças à sua posição geográfica, né. Então, estavam mais distantes ali do conflito, né, pessoal? Então, não se sentiam tão ameaçados assim, por isso que não foram na reunião, né? Então, eles foram ouvindo ali com êxtase, né? Os historiadores falavam ali, né? E acontece o seguinte,
as 31, olha só para você ver, 31 cidades, estados, polis gregas ali presentes, então formaram uma liga, né? Uma liga gigante para poder enfrentar os persas. Era a liga da Grécia praticamente, pessoal. É o time da Grécia, a seleção, né? Mundial da Grécia ali, onde juntava todos os exércitos ali, tudo, né? Corinto, Esparta, Tessália, enfim, né? E aliás, a Tessália não, porque a Tessália era aliada de Xerxes, como eu falei no início aqui, eu confundi, desculpe aí, né? E pessoal, quem que vai comandar essa seleção? Quem que é o capitão dessa seleção aí? Quem que é o general? Quem que é o técnico? Quem que tinha mais competência para isso? Claro que era Leônidas, o rei de Esparta, ou melhor, um dos reis de Esparta na época, né? Porque na verdade Esparta tinha 2 reis, né? E eles vão falar um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, aqui já fica uma outra reflexão. Por que entregaram justamente para Leônidas, né? Que era rei de Esparta, ser o rei dessas 31 cidades polis da Grécia? Era à toa? Foi à toa que isso aconteceu? Foi só por influência, como diz alguns historiadores aí, ou porque Esparta era foda mesmo? Pessoal, não tem nem o que falar, né? Esparta era foda mesmo, vencia todo mundo, os caras eram foda, né? Tem gente que fala que os espartanos eram uns covardes. Pô, isso aí tá totalmente errado, né? Isso aí é jogar a história de Esparta pro lixo, falar uma besteira dessa, né? Então não foi à toa que as cidades, todo mundo se submeteu ao comando do rei Leônidas, né? Não foi à toa, não. Os espartanos eram fodas mesmo e provavam isso sim, e lutavam sim. Não é só questão de influência, inteligência que eles tinham, não, né? Bom, mas tirando um pouco agora a raiva do rancor pessoal, né? Porque a gente fica puto com alguns comentários aí, né? Claro, a gente sabe que teve muita coisa na história, né, pessoal, que realmente Esparta perdeu guerra. Esparta às vezes não foi essa coragem o tempo todo, foi covarde. Mas pegar por causa de por causa de algumas situações, em algumas épocas, jogar toda a história dos espartanos no lixo, isso é uma palhaçada. Isso aí é pra ganhar like, isso aí é pra ganhar view aí, né, nas mídias sociais. Bom, resumindo, na mesma hora o Filipe levantou a mão, o Filipe, né? E aí ele já esperava uma pergunta aí, né? Já esperava uma pergunta do nosso amigo lá. Olha, eu já esperava que o nosso amigo ia perguntar mesmo. Eu sabia que quando eu falasse sobre o comando de Leônidas aqui, né, e os 2 reis de Esparta, eu sabia que o nosso amigo já ia perguntar. Eu já, inclusive, já vim preparado para a pergunta do nosso amigo historiador, né? E é um assunto que realmente a gente fica assim meio, né? Pesquisa, né? Mas que a gente ainda não sabe dar uma informação totalmente verídica. Mas a gente vai tentar chegar a um ponto aqui. Então o Cláudio levantou sua mão, dirigiu a plateia então e fala: olha, realmente, para quem não sabe, Esparta tinha 2 reis e era um processo que se chamava diarquia. Os monarcas vinham de famílias diferentes, porém com poderes iguais. E por que isso acontecia, né? Que vem essa pergunta, essa curiosidade: por que 2 reis, né? E aí eles vão falando: olha, eu confesso que a gente não sabe falar na verdade assim, né? Mas eu cheguei a consultar alguns documentos aqui, arquivos antigos do Senado de Roma, né? Em busca dessa resposta e não encontrei nada. Somente achei um documento que levanta uma hipótese de que essa forma de governo teria sido um compromisso feito entre as 2 mais poderosas famílias espartanas há pelo menos uns 8 séculos, né? E os diarcas, eles vinham de famílias dos Ágidas, né? E dos Euripotidas, né? E o direito de ser rei passava para o primeiro filho que nascia após a subida no trono do seu pai. No mais, as regras eram iguais, né? Se o regente era menor, assumia um parente próximo até a maior idade do herdeiro, né? E os reis, eles possuem algumas atribuições, né? Os 2 reis de Esparta possuíam quais eram as funções administrativas, o que um rei de Esparta fazia, né? Realmente, qual que era a função dele ali, né? Então eles tinham atribuições religiosas, políticas, administrativas, né, e jurídicas. Olha só, pessoal, como é que engloba tanta coisa bacana, né? Olha o tanto que é importante um povo ter religião, um povo ser guiado por Deus, por bons pensamentos, por ter uma base sólida religiosa,
uma base forte política, né? Uma base sólida administrativa que vai executar bem toda aquela política e principalmente, pessoal, uma base judiciária com leis, com regras, né? O Código de Esparta, que era muito bem cumprido na época. Então é muito bacana aqui, pessoal, essa divisão e essa atribuição aqui dos reis espartanos, né? E aí fala o seguinte, isso aqui que eu acho foda também, que em períodos de guerra, um rei ficava para proteger Esparta e o outro partia para o combate. Então olha só para você ver o equilíbrio, né? Um rei estava ali para proteção de Esparta, para ficar com seu povo e morrer com eles até a morte ali e não deixar ninguém invadir Esparta. E o outro já ia com sangue no olho, né? Para atacar outras cidades, para, né? Enfim, para botar para ferrar mesmo. Então é muito bacana isso, e eles se revezavam, enquanto um estava atacando, o outro estava defendendo, de repente o outro que defendia agora ia atacar e o outro defendia. Então assim, Esparta nunca ficava desguarnecida nesse sentido, porque sempre tinha um rei lá, né? Sempre tinha um rei lá, enquanto um outro rei estava em outra cidade, sempre tinha um rei lá protegendo Esparta. Então é um sistema muito equilibrado, se vocês forem olhar, entre ataque e defesa, né? É uma reflexão muito top na nossa vida também, né? Onde na nossa vida a gente está o tempo todo, né, se segurando, seja financeiramente, emocionalmente, né, mas que tem horas que a gente tem que sair da nossa hora de conforto e ir para o ataque mesmo, né, para tentar conquistar coisas novas, né, novos objetivos na nossa vida. Então muito bacana essa dualidade aí, né. Bom, e mesmo que esse que entrava em combate estava sujeito ao comando também e à fiscalização dos Zéfaros. Os Zéfaros é aqueles velhos anciões de Esparta, né, pessoal, que praticamente mandavam na cidade, era a alta hierarquia de Esparta, né? E não era como só um conselho, né? Era um conselho também executivo, né? Mas que ficava ali fiscalizando, tudo passava por eles, né? Eles comandavam realmente os reis, tinha uma hierarquia, os reis se submetiam aos Zéfaros sim em Esparta, não era só apenas um conselho, né? Mas os reis, os diarcas, né? Os dois reis de Esparta, eles estavam acima da Gerúsia, né, que era o conselho dos anciões espartanos, com mais de 30 anos, né? Aliás, 30 ou 40, agora eu não me lembro direito. Exatamente os anciões de Esparta lá, aqueles que ficavam no senado lá de Esparta lá decidindo as leis, né? Só que o rei também, os dois reis mandavam neles, né? E aí, com exceção, realmente, é o que repete aqui, né? Com exceção dos Zéfaros, né? Eles realmente, os reis, eram os mais respeitados pelo povo. Apenas no século passado, quando Esparta já entrava na sua decadência, aí sim houve algumas revoltas lideradas por seus reis que terminaram por desestruturar a organização social e acabaram com os diarcas e seu governo. Pessoal, teve um período de Esparta, né, que foi logo assim antes da queda mesmo da cidade, que houve essas tretas entre os reis mesmo, né? Então, no caso até de Xerxes mesmo, né, tem um rei espartano que foi pro lado de Xerxes, né? Teve rei de Esparta que foi exilado, né? Teve rei de Esparta que foi traíra mesmo, que não queria dividir o poder, queria o poder só para ele, né? Teve rei de Esparta que descumpriu o código espartano, que era homossexual, né? Inclusive vou falar sobre o homossexualismo em Esparta também, outro tema polêmico aí que estão me perguntando bastante, né? Eu vou falar disso aí mais para frente aí num outro vídeo, né? Então assim, teve essas tretas, né, pessoal? Então, apesar desse equilíbrio forte, com o tempo, Esparta foi se desestruturando de dentro para fora. De dentro porque foi essa questão dos reis, né, essa revolta dos próprios reis, de traíra, de inveja, de cobiça e também de desrespeito às religiões, ao conselho dos Zéfaros ali, a questão de acreditar no oráculo, né? Começaram a desacreditar nas palavras religiosas do oráculo, e aí que começou a descambar tudo mesmo, né? Bom, e aí um fato que eu acho muito curioso, muito bacana, né? Eles perguntam quem que foi o corregente de Leônidas, perguntou Filipe, né? Quem comandava Esparta junto com Leônidas? E aí eles respondem, olha, era Leotíquidas II, ele que assumiu pouco depois de Demaratos, né, que foi deposto. Como eu falei, tinha várias tretas dos reis, Demaratos foi um que foi deposto, né. E eles falam que sim, vamos falar mais um pouco desses personagens mais pra frente, né, e que acabaram, são personagens que acabaram influenciando mesmo as decisões que levaram a todo o conflito, né. E aí, Filipides termina a sua explicação, né,
O Cláudio, assim, ele volta a sentar-se, né? Depois ele retomou a palavra. Então os persas aproveitaram e exploraram as cidades e estados que já estavam sob seu domínio, né? Que era Tessália, que era Macedônia, né? Para se preparar antes, né? Ali para o conflito contra Leônidas e a sua liga. Então, quer dizer, a gente está falando aqui da preparação que foi antes ali da Batalha de Termópilas, pouco tempo, poucos dias antes ali, né? E assim eles aproveitaram a madeira da Macedônia para as construções e puseram as mãos nos portos da Calcídia, né? E fixaram suas bases na Tessália. Quer dizer, são as duas cidades ali que tiveram submissão, eles se aproveitaram disso ali para se estruturar, para estruturar o exército ali, persa ali, né? E aí, Xerxes ali, para atingir o resto do país, eles teriam que passar pelas Termópilas, não tinha jeito. Ali era o único caminho ali para eles poderem chegar até Atenas, né? E essa era a esperança realmente dos combatentes gregos ali para deter seu avanço. E aí foi a primeira vez que se teve notícia de um conflito de culturas ocidentais e orientais entre europeus e asiáticos. Pessoal, o podcast ficou meio grandinho, mas eu vou conversar para vocês quando começa a entrar nos assuntos assim de Esparta, curiosidades de quem governava junto com Leônidas, curiosidades do sistema administrativo de Esparta, curiosidades de coisas que aconteceram em Termópilas ali um pouco antes, né? E realmente a gente empolga um pouco, né? Não posso falar que a gente não empolga, né? Então assim, o podcast a gente fecha aqui por hoje, a gente dá uma parada por hoje, né? E realmente fica essa reflexão muito bacana de equilíbrio na nossa vida. A gente tem que saber atacar, que a gente tem que procurar nossas coisas, a gente tem que saber ir atrás das nossas coisas com raiva, com sangue no olho, mas temos que saber proteger também, tem que saber nos proteger, né, mentalmente, né, proteger nossa saúde, proteger nosso patrimônio, proteger nossa família, proteger nosso lado espiritual, né, proteger nossas finanças, né. Então eu acho que esse lado dual aí é a grande reflexão que a gente leva para hoje aqui, né, a gente saber trabalhar com equilíbrio na nossa vida, né. Eu falo isso porque eu já fui um cara muito desequilibrado, né? Muito extremo, muito 80 com as coisas. E a gente não pode ser assim não, né? A gente tem que saber ter os dois lados assim, ponderar, saber relevar os contextos. E o que eu já falei, peço aí inclusive para vocês assistir, vou deixar o vídeo aqui de continuação desse aqui, é saber ter o modo espartano e o modo normal, né? O modo normal e o modo esparta, né? Saber a hora certa de combater e a hora certa de tirar a armadura espartana e ficar com a família e curtir os amigos, né? Então vou até deixar esse vídeo aqui agora no card aí, peço para vocês assistirem aí sobre essa personalidade bipolar espartana, né? Eu acho que é muito interessante. É isso aí, pessoal. Se curtiram o podcast aí de domingo, manda aquela bicuda espartana do like, dá uma rua no sininho, compartilha aqui para que você curte aí e vamos devagarzinho fazendo esse canal crescer. E é isso aí, pessoal. Se eu não me engano, agora o próximo vídeo, quarta-feira, acho que vai ser isso mesmo. Bom, eu vou manter vocês informados aí, ativa o sininho aí de qualquer forma, beleza? E aí, no mais, é isso aí. Excelente domingo a todos os guerreiros e espartamos junto. Arru!